ou adequação do proprietário à legislação. Então isso aqui eu acho que é um ponto bem bacana. E tem outros tipos de incentivos, como isenção de imposto de renda, vantagens nos créditos agrícolas que podem ser feitos por mais tempo, etc. Ainda entre os pontos positivos, o relatório do Jorge Viana estabelece esse cadastro ambiental rural. Ou seja, todo mundo que precisa se adequar, na verdade, eu acho que todos os proprietários vão precisar declarar onde está a sua APP, onde está a sua reserva legal, e isso será feito de uma forma centralizada. Eu acho que vai ser georreferenciado, o que permitirá, uma vez que isso estiver feito, que a gente monitore se a lei está sendo cumprida, se a recuperação está sendo de fato feita. Hoje em dia, a gente não tem a mínima condição de fazer esse monitoramento, porque a gente não tem nem os limites das propriedades. Então, ter esse cadastro funcional vai ser, em termos de potencial de biomonitoramento, vai ser fantástico. Se isso for implementado e der certo, vai ser muito bom. E isso também é uma coisa que os deputados estão considerando como ingerência. Tem um deputado que falou que isso é um Big Brother Brasil rural, né, que quebra esse sigilo, uma coisa meio, quer dizer, há um risco também disso cair na câmara dos deputados. Outros pontos positivos, o relatório aumenta a proteção em áreas urbanas. Né? Área de inundação, que é uma área muito, um conceito delicado em área urbana, né, que envolve risco de vida, hoje em dia é definido pelos planos diretores dos municípios. Só que a gente sabe que tem município e município. Né? Acho que aqui na Bahia vocês devem saber que não tem prefeitos ou corpo técnico em muitos municípios com capacidade ou com vontade política de fato lidar bem com essa questão de inundação, de risco, de deslizamento, etc. Agora, as áreas úmidas de inundação, que são definidas pelos planos diretores, têm que ser aprovadas pelos conselhos. Então, a gente tem uma instância superior, estadual, que vai ratificar ou não as áreas de inundação e, quem sabe, evitar algumas barbaridades. E as expansões urbanas terão que ter 20 metros quadrados de áreas verdes por habitante. Ou seja, também aumentando a área de solos permeáveis. Eu acho que isso também é uma coisa bem bacana. Haverá um tratamento diferenciado do agricultor familiar. Né? Então, inclusive, por inscrição do CAC, você tem uma série de facilitações para o agricultor familiar, que eu acho que isso é bacana também. E tem um ponto que eu acho que é muito interessante, as APPs tocos de novo. Estão melhor definidas. Eu queria mostrar para vocês uma sequência de slides que eu acho interessante. Vocês estão vendo dois morros aqui, não estão? A gente tem uma área aqui lá em São Paulo, Guarujá. A gente tem dois morros aqui que tem altitudes de 267 metros e 262 metros. Pela definição que estava no relatório do Luiz Henrique, né, justo antes do Jorge Viana, a amplitude do morro ela tem que ter 100 metros. Pela legislação de 65 é 50 metros. Mas o morro, que é considerado morro, ter topo de morro, ele precisa ter 100 metros agora. Mas o pior de tudo é que, ao invés de considerar como base para definir essa altitude, né, essa amplitude, ao invés de definir o mar ou o rio, define-se o ponto de sela, né, que é essa concavidade mais próxima aqui, que é esse ponto amarelo daqui. Esse ponto amarelo tem 235 metros de altitude. De 235 para cá. Então, não tem morro. O Everest tem que ser morro. E aí, isso aqui é a vista do vista aérea. Aí tem as curvas de nível, né? A ilha do Guarujá. Tem as curvas de nível e tudo mais, aí tem a preservação dos topos de morro que estão em verde pela legislação atual. Se a gente aplicasse, isso é uma redação sutil, né? Se a gente aplicasse a definição que estava no relatório do Luiz Henrique, isso só, ou seja, 4,8 hectares, e a gente tinha antes 489 hectares. Um outro exemplo em São José dos Campos, não sei se a luz aqui está ruim para ver, mas aí a área florestal.
Calma, pessoal. Tentativa e erro, entendi. Então, é uma área mata. Aí a gente tem a definição de topo de moro e rios, né, as áreas ripárias, pela legislação 65. Isso aqui são as APPs ripárias e topo de moro, pela nova legislação. E o topo de moro está aqui, ó. E as APPs ripárias de rios que não são permanentes, você não precisa mais conservar 30 metros de rabalado. Então a gente perde não apenas nos topos de moro, mas perde também rede hídrica. Ou seja, a gente colocar por baixo aqui, isso aqui é a floresta com as áreas protegidas anteriormente, né? Tudo isso aqui é APP, topo de moro. Se a gente colocar a nova legislação, a gente tem um monte de floresta que passa de APP para nada. Ou seja, a vulnerabilidade dessa floresta a desmatamentos, a exploração, aumenta muito. Né? A gente sabe muito bem que mesmo não sendo permitido desmatar, a gente tem muito desmatamento. Então, havia esse risco. Agora, acho que no relatório do Jorge Viana, isso ficou um pouco melhor definido, mas eu só quis assim, mostrar esses exemplos como uma redação sutil, uma diferença sutil na redação, tem implicações. E eles sabem fazer isso. Então tem várias ambiguidades no texto. Muitas delas, como o texto está mudando muito de uma hora para outra, a gente não sabe quantas pegadinhas a gente tem nesse texto. Né? Então, pode ser que tenha várias. Pontos negativos. Proprietários de até 4 módulos fiscais, né, que são considerados pequenos proprietários, eles têm que recuperar as APPs hectares também, mas não num montante que ultrapasse a exigência anterior de reserva legal. Então, por exemplo, se o proprietário tem 20% de reserva legal, né, pela legislação 65, e se a APP da sua propriedade representa, sei lá, 30% da propriedade, ele não precisa recuperar os 30%, pode recuperar só 20%. Então, nem as áreas mais sensíveis, né, que são as áreas de APP, de risco de erosão, de deslizamento, as áreas de simulação, não precisa recuperar tudo. Então, é uma mensagem um pouco estranha. Enfim, no máximo, os pequenos proprietários precisam manter 20% da sua propriedade com florestas ou outras coberturas nativas. Nesse último texto... O que vem esse módulo fiscal? Módulo fiscal, na verdade eu nem sei como é que é a definição, mas é uma área que varia de município para município, depende da produtividade, do tipo de agricultura, mas seria uma área suficiente para um pequeno proprietário subsistir. Então ele varia. Então, se você tem áreas muito produtivas, esse módulo fiscal é menor. Se você tem áreas com solos pobres, esse módulo fiscal. Então, o módulo fiscal no Brasil, ele varia mais ou menos de 10 hectares a 100 hectares. Aqui na Bahia custa 40. Está em torno de 40. Mas um pequeno proprietário, ele, na Amazônia, por exemplo, um pequeno proprietário pode ter 400 hectares. Uma propriedade de 400 hectares. Eu vou entrar nesse assunto, por que pequeno proprietário e não agricultor familiar daqui a pouco. Mas, gente, mais uma flexibilização que ocorreu no relatório do Jorge Viana é que criou-se agora a figura do médio proprietário. E o médio, o proprietário de tamanho médio, ele é aquele que tem 4 a 15 módulos fiscais. Isso pode representar, acho que 1.500 hectares. Algumas áreas. Quer dizer, esse proprietário de tamanho médio, ele pode ter flexibilizações na sua proteção a serem definidas, isso não está no código atual, mas a serem definidas pelos conselhos. Quer dizer que a gente pode ter ainda mais flexibilização, variando de estado para estado, para esses proprietários pequenininhos aí, que têm propriedade de 500 hectares. E um último ponto que eu também queria, pode ser que o impacto disso não seja muito grande, mas a reserva legal que na Amazônia florestada é de 80%, pode baixar para 50% em 2 casos. Quando o Estado tiver mais 65% de unidade de conservação em terras indígenas, que isso só acontece no Amapá. Na soma. Oi? Na soma.
na soma. Mais 65 na soma. 60, que é só uma parte, eu tinha uma figura que esqueci de colocar. Ou quando o município tiver mais que 50%. Eu acho que o impacto disso não é tão grande, né? Porque se o município tem 50% e a gente tiver mais 50% de reserva legal, isso significa que a gente vai ter aí uns 75% de cobertura florestal. Mas aí a gente tem algumas situações em que a reserva legal pode baixar. E algumas pessoas estão criticando esse ponto, que esse é um ponto que permitiria desmatamento. São os poucos pontos que permitiria desmatamento. Mas deixa eu voltar um pouquinho para o que a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências criticaram dentro do novo texto. Né? Já, só uma dúvida rapidinho. Esse ponto do problema que você apontou dos médios, essa flexibilização é sobre o que já aconteceu, não sobre... É flexibilização sobre o que já tenha sido consolidado. Não, pode ser futuro também. Pode ser futuro também. Então essa é bem perigosa. Imagina, 1.500. A flexibilização pode ser, por exemplo, as regras de restauração serem flexibilizadas para eles também. De você não ter que ter recuperação de reserva legal nem nessas propriedades. Não, mas então tá. Mas é de recuperação do que já foi. Não é de... Não é uma flexibilização sobre o que tem que ser a partir de agora. Tá. O Código Florestal, acho que esse é um ponto importante. Ele praticamente congela a cobertura florestal ou a cobertura de outros tipos de vegetação. Ele não permite novos desmatamentos. Não tem nada, sem ser quem sabe esse último ponto, você não tem nada que permita novos desmatamentos. O que ele fez foi consolidar o que já foi usado, mesmo que tenha sido utilizado de forma inadequada no passado, e flexibilizar muito a recuperação. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Mas a expansão em área de Cerrado e Amazônia vai obedecer às leis que existem hoje. Você pode desmatar Cerrado e Amazônia desde que respeitando o percentual de lei. Ele é um misto com relação a isso. Mas aí são autorizações que não... E isso não pode ser flexibilizado. Então, Não, por é isso que eu estou perguntando. Isso pode ser flexibilizado. E eu estando em área amazônica, eu posso não, aqui para propriedades médias, eu decido, pelo meu conselho, que isso pode ser um percentual menor.